Grandes viagens, rotas e destinos. O roteiro que necessita para as suas férias de verão. Uma viagem com 10 paragens em destinos fantásticos e paradisíacos neste planeta azul por muitos desconhecido. Saiba quando ir, o que fazer e quanto pode gastar. Grandes viagens. Nós damos-lhe a rota. Você escolhe o destino. Só tem de estar preparado para fazer as malas e descolar. Grandes viagens, rotas e destinos. Uma ilha para chamar de sua. Uma ilha para cada dia do ano. Uma ilha para ser a mais perfeita representação do paradisíaco. O cenário parece surreal, é verdade, mas acredite, ele existe e está ao seu alcance. A composição do cenário não para por aí. Há também um deslumbrante mar das Caraíbas colorido, cabanas com varandas de frente para a praia e muitos coqueiros para proporcionar sombra e água fresca. Se tudo isso faz parte do seu pacote de felicidade, então venha conhecer a próxima paragem desta viagem pelas rotas e destinos destas grandes viagens. E seja bem-vindo a San Blas. Entre as mais de 360 ilhas e de entre essas menos de 50 habitadas, viverá dias de imersão no paraíso. As pequenas porções de areia, quase sempre menores que um campo de futebol, carregam tanta beleza que é difícil não se emocionar. É como se sentir dentro de uma animação infantil, onde o cenário é tão perfeito que parece ter sido desenhado para os ecrãs de cinema. E se precisar de algo mais para se sentir totalmente realizado, basta agarrar num barco e percorrer o mar com todos os tons de azul e verde a caminho do próximo paraíso ou ilha. O destino ainda é pouco conhecido pela generalidade da humanidade, porém é capaz de estar hospedado numa ilha com turistas belgas, suíços, franceses, portugueses, chilenos, argentinos, mexicanos, canadenses, enfim. A cada conversa uma nova nacionalidade irá surgir e assim San Blas se torna cada dia mais um mito entre desbravadores de todo o mundo. O arquipélago, localizado na costa atlântica do Panamá, já foi alvo de muitas disputas. Durante séculos, os índios que vivem naquela região, chamados de Cunas, lutaram para manter as suas tradições, cultura e, o mais importante, território. As batalhas foram travadas especialmente pelos recursos naturais da área, que, além de densamente ocupada por florestas, é rica em ouro. Somente em 1925, após 4 dias de revolução, durante o Carnaval, os Cunas conquistaram o direito de ser uma região indígena autónoma, sendo que o governo do Panamá assinou os termos apenas em 1938. Hoje, o território antes conhecido como San Blas é oficialmente chamado de Cunayala.
A comarca de Cunha-Yala é composta pelo arquipélago de San Blas e mais de 320.000 hectares de floresta preservada. Qualquer exploração de recursos naturais é proibido na região. Apenas os índios cunas têm direito sobre as terras e nenhum tipo de investimento estrangeiro é permitido. Exatamente por isso, Cunha-Yala se mantém como um dos poucos locais das Caraíbas a oferecer uma experiência tão íntima com a natureza, onde os visitantes se hospedam em cabanas simples, sem a artificialidade dos grandes resorts e apreciam as ilhas quase nativas. O arquipélago de San Blas é para quem gosta de experiências marcantes, destinos exóticos, paisagens deslumbrantes e uma maravilhosa história para contar. Como San Blas é um destino ainda bem pouco explorado e totalmente comandado pelos índios, nem sempre as informações estarão disponíveis na internet. Prepare a sua roupa de banho, o protetor solar, a câmara fotográfica e boa viagem. Não vai precisar de muito mais do que isso para ser feliz em San Blas. E uma coisa é certa, é muito difícil não se sentir a pessoa mais feliz e privilegiada do mundo quando se olha para o mar de San Blas. O ambiente paradisíaco de San Blas não poderia estar completo sem um clima absolutamente maravilhoso. As ilhas cercadas por coqueiros e pela intensa cor do mar das Caraíbas ganham ainda mais vida diante o insistente sol que prevalece sobre a região. Localizado na zona tropical do mapa e fora da rota de furacões, o arquipélago é presenteado com temperaturas estáveis e clima extremamente tranquilo. A temperatura em San Blas nunca está abaixo de 20 graus centígrados e quase sempre se mantém na casa dos 27. As noites são frescas e com céu incrivelmente estrelado, enquanto os dias permanecem quase sempre soalheiros e convidativos ao banho de mar. Aliás, se há um fator que agrega ainda mais valor ao lugar, é a temperatura do mar. Nem quente nem gelada, entre 26 e 29. A água de San Blas é daquelas que o viajante entra sem se assustar e cheio de felicidade. O ambiente em San Blas é sempre úmido e nem poderia ser diferente. Estamos a falar de centenas de porções de terra cercada pelo mar das Caraíbas. Por isso, mesmo quando não chove, é comum o céu estar repleto de nuvens. Incrivelmente, a chuva quase nunca chega e os dias permanecem lindos. Até mesmo quando a chuva consegue vencer o sol, o mar continua transparente. Por isso, é sempre tempo de aproveitar San Blas. Se é daquele género de viajante que não abre mão do luxo dos grandes resorts, conforto de camas king size com lençóis de algodão egípcio, banheiras de hidromassagem e muito ar-condicionado, então esqueça San Blas. Mas se quer mesmo aproveitar um dos lugares mais paradisíacos do mundo, perder-se entre paisagens espetaculares, acordar praticamente dentro do mar e ter uma ilha para chamar de sua, San Blas é o seu destino. Visitar Cunha-Yala é tarefa para quem está de coração e mente abertos para uma experiência bem rústica, porém absolutamente única. Será preciso abrir mão de praticamente todo o conforto e muitas regras que parecem básicas e obrigatórias no dia-a-dia. Tem de se mentalizar de não ter eletricidade 24 horas por dia, água quente e doce no chuveiro, televisão nos quartos, aliás, nem há tomada no quarto, roupa de cama passada e lavada, toalha trocada todos os dias e WC privado. Ainda está disposto a ir para San Blas? Então seja bem-vindo a um dos mais belos destinos de praia do mundo. O principal fator que determina o tipo de hospedagem que existe em San Blas é o território ser uma reserva indígena. Na comarca Cunha-Yala, todas as ilhas são de propriedade dos cunas e apenas eles podem explorar o arquipélago. Qualquer tipo de investimento estrangeiro é extremamente proibido. Inicialmente, o foco dos turistas era voltado para o conhecimento da cultura indígena. Por isso, grande parte das hospedagens seguem a linha das tradicionais cabanas dos povoados cunas.
No entanto, isso tem vindo a mudar e agora os índios começaram a investir em estruturas com mais conforto e privacidade. É visível a transformação a acontecer em muitas ilhas, onde as cabanas de palha estão a dar lugar a bangalôs de madeira. A mudança está a acontecer tão rápido que pode ser que, caso já tenha visitado a região, nem reconheça a ilha onde esteve hospedado anteriormente. Para muitos, este fator pode ser mau, pois tira a autenticidade do lugar. Para outros, um pouquinho de conforto é bem-vindo, o que certamente irá aumentar o número de turistas na região. Sendo assim, corra para conhecer San Blas antes que vire um destino popular e lotado. Mais comum e também mais disputada entre os turistas, a hospedagem em cabanas atrai os viajantes dispostos a escolher uma belíssima praia para passar os dias em San Blas, sem focar muito no conforto. O pacote básico das ilhas que oferecem hospedagens inclui uma cabana de palha, que pode ser coletiva ou privativa, com ou sem WC, 3 refeições por dia, transporte ida e volta e passeios. O sistema é quase padrão em San Blas, o que muda é a qualidade das cabanas. O padrão entre as cabanas é que elas sejam todas de palha. No interior, o chão é de areia e há apenas as camas e uma mesa. Algumas oferecem o chão batido, paredes cobertas internamente com tecidos, varandas de frente para a praia, uma ou mais camas, cadeiras e redes. O visual é hipnotizante a qualquer hora do dia ou da noite. Acordará cedo com os raios de sol a passar por entre as palhas da cabana e o som de um cuna a tocar um búzio. Passará o dia rodeado por coqueiros, pássaros e um mar incrivelmente colorido. À noite ainda poderá ver o espetáculo da lua nascente no mar, acompanhada de uma inacreditável quantidade de estrelas. Nesses momentos, até se esquecerá de todo o transtorno que é tomar um banho na ilha. Com mais estrutura, os hotéis e lodges atraem os visitantes que não estão dispostos a enfrentar a rusticidade de San Blas. Estão situadas em ilhas não tão belas. Ganhará em conforto, mas não viverá a experiência de realmente estar hospedado no paraíso. As mais belas ilhas estão localizadas na região oeste de San Blas, próximas ao porto de Carti e onde chegam os carros de transporte de passageiros. Infelizmente, a maior parte dos hotéis com boa estrutura está na parte leste de San Blas. A exceção são os hotéis de El Porvenir. Esta ilha não oferece praias tão belas, porém está mais próxima à região de Carti. Mas atenção, prepara o bolso. O preço para esses hotéis sobe bastante em relação às cabanas, podendo custar até 10 vezes mais. A vantagem é poder fazer todo o contacto pela internet, já que os hotéis possuem página na web. Sempre que optar pela reserva em uma dessas hospedagens, onde se chega de avião, verifique a disponibilidade de voos para a mesma data. Nem sempre é possível conciliar os dois e poderá perder a viagem. A visita é quase obrigatória para quem está num tour por San Blas. Os barcos sempre aproveitam para ir ao banco de areia, conhecido como Playa Estrella. Entre as paradisíacas ilhas do arquipélago, um pequeno monte de areia sem nenhum coqueiro atrai o olhar dos visitantes que atentamente procuram por estrelas do mar. Basta um turista mais esperto encontrar uma delas para todos correrem ao seu encontro. O movimento quase instintivo nem seria necessário. O banco de areia tem várias estrelas para serem encontradas. A água bate na altura do joelho e precisará ser atleta para subir e descer do barco. Mesmo andando com a cabeça fora de água, será capaz de encontrar as estrelas. A água é tão transparente que lembra uma piscina. O aeroporto mais próximo de San Blas é o El Porvenir, localizado na ilha e onde funciona a capital administrativa da comarca Cunayala. O aeroporto, na verdade,
É composto apenas por uma pequena pista para aterragens e não recebe aeronaves de grande porte. A única empresa a operar voos comerciais para a comarca Cunayala é a Air Panama. No entanto, a companhia aérea não oferece o trajeto todos os dias regularmente. Quando o voo está em operação, tem a duração de apenas 20 minutos a partir do aeroporto internacional de Albrook, na cidade do Panamá. A partir da mesma ilha do aeroporto de El Porvenir, partem os barcos que levam os turistas até às ilhas de hospedagem. Caso opte por chegar de avião a San Blas, lembre-se de deixar claro ao barqueiro qual será o seu trajeto e seu horário de chegada. Quer saber quanto é que lhe poderá custar uma visita a San Blas? Ora, então vejamos. Alojamento em cabanas poderão custar-lhe até 200 euros, com tudo incluído, refeições e passeios pelas ilhas. Preço de 5 noites para 2 pessoas. Se optar por um alojamento mais requintado, digamos assim, pode contar com este valor, mais euro menos euro, e multiplicar por 9 ou 10 o valor que pagará numa cabana mais rústica. Mas isso depende, claro, dos gostos de cada um, como é óbvio. Falemos agora da viagem de Lisboa à cidade do Panamá, que lhe poderá custar 760 euros ida e volta. Isto também para 2 pessoas. O voo sempre com escala, porque não há viagens diretas de Lisboa ao Panamá. Para as ilhas poderá optar por ir de avião ou de barco. Feitas as contas, no total poderá custar-lhe 1.100 euros para 2 pessoas, juntando aqui mais algum valor relativo ao que poderá gastar na curta viagem da cidade do Panamá até ao arquipélago de San Blas, um paraíso para muitos desconhecido. Foi mais uma curta paragem nesta viagem pelas rotas e destinos, nesta edição das Grandes Viagens 2019. Aproveite a embalagem e boa viagem!